Glória a Jesus, graça e paz. Antes dos irmãos sentarem, vamos já lermos a palavra. Os irmãos depois podem se assentar. Livro do Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4. Atos 4. Glória a Jesus. Atos dos Apóstolos 4. Glória a Deus. Amém? E estando eles falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, doendo-se muito de que ensinassem o povo e anunciassem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. E lançaram mão deles e os encerraram na prisão até o dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, creram. Chegou o número desses homens a quase 5.000. E aconteceu no dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém os seus principais, os anciãos, os escribas, e Anás, o sumo sacerdote, e Caifás, e João e Alexandre, e todos quanto haviam da linhagem do sumo sacerdote. E pondo-se no meio, perguntaram: com que poder ou em nome de quem fizestes isto? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhe disse: principais do povo e vós, anciãos de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e do modo como foi curado, seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, em nome desse é que este está são diante de vós. E esta é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Amém, Jesus. Graças a Deus. Obrigado, Senhor, por esta manhã em que temos desfrutado do privilégio de estarmos na Tua presença. Nós estamos aprendendo, Senhor, a desfrutarmos da Tua presença, a saber que no ambiente onde o Senhor está presente, ali tudo se transforma, ali tudo se renova, ali aquilo que era velho é tirado e o Senhor coloca o novo. Aleluia, Jesus, porque está escrito na Tua palavra e nós cremos, Senhor, porque está escrito que as coisas velhas se passaram, e eis que tudo o Senhor faz novo. Faz novas coisas aqui nesta manhã, Senhor. Faz novos sentimentos, uma nova mente, Senhor, uma nova postura, um novo louvor, uma nova adoração, um novo quebrantamento, Senhor, um novo render-se, um novo entregar-se, Pai. Aleluia, Jesus, para que nós bebamos nesta manhã, ó Deus, do vinho, ó Senhor, aleluia, que traz a comunhão contigo, que o Senhor possa estar à nossa mesa nesta manhã, aleluia, Jesus, e nós possamos comer deste pão que desceu dos céus, aleluia, Jesus. Tu és a pedra angular de esquina, rejeitadas pelos edificadores, pelos construtores, mas eleita por Deus,
e por nós reconhecida, pedra angular de esquina, eleita e preciosa, sobre a qual todo edifício cresce para a glória do teu nome. Abençoe a tua igreja nesta manhã. Vem, Espírito Santo, usa-me, Senhor, e usa os teus vasos, usa os teus servos. Ensina-nos, Espírito Santo, que tudo seja para a glória do Pai, para a glória do Filho e para a glória do teu Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus. Pode sentar, irmãos, irmãs. Louvado seja Deus. A palavra tão maravilhosa, né, irmãos? A palavra tão preciosa e que ela aconteceu logo após os apóstolos terem sido usados por Deus, uma das passagens mais conhecidas das Sagradas Escrituras, quando eles estão ali pela manhã subindo a escada do templo chamada Formosa, e ali estava um homem aleijado desde nascença, desde o coxo, né, desde o ventre de sua mãe, e estava ali esmolando, e todos os dias ele estava ali, pedindo por clemência, por misericórdia, as pessoas que iam adorar a Deus. E naquele dia era um dia incomum. E há dias, irmãos, em que Deus vai fazer os seus dias serem incomuns. Deus vai fazer os seus dias serem incomuns. Acredite nisso, meu irmão. Tem dias que serão incomuns na sua vida. Deus operará coisas grandiosas na sua vida. Muito tempo esse homem estava ali pedindo esmolas, mas aquele era um dia que Deus preparou uma grande vitória na vida daquele moço. E Pedro e João iam subindo a escada do templo, e aquele homem, fixando nele os olhos, olhando para eles, disse: dá-me uma esmola. E eles disseram essa frase tão preciosa: não temos ouro, não temos prata, mas o que nós temos, nós te damos. Em nome de Jesus Cristo, levanta, toma a tua cama e anda. E a Bíblia diz que imediatamente ele levantou e saiu andando e entrou no templo, pulando, glorificando a Deus, exaltando o nome do Senhor. Este milagre aconteceu e isso trouxe uma grande luta, irmãos, uma perseguição à igreja de Jesus Cristo. E eu quero nesta manhã, irmãos, dizer que a gente precisa pedir a Deus que tenhamos em nós essa característica que havia nos apóstolos, porque mediante luta eles não se encolhiam, pelo contrário, as lutas faziam com que a igreja crescesse. E esta era a primeira perseguição após Jesus ter subido aos céus. Eles foram levados presos. A gente lê lá no versículo 1, por gentileza, que, e estando eles falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes, e o inimigo, irmãos, reuniu aquilo que é a religiosidade, aquilo que era a religiosidade daqueles dias. Ele reuniu os sacerdotes, reuniu o capitão do templo, que era o homem responsável pela segurança em toda a área do templo, né? E os saduceus, que agora estavam tomando o lugar dos fariseus. E os saduceus não acreditam em ressurreição de mortos, eles não acreditam, e não acreditam em anjos, e não acreditam em espírito. Eles não acreditavam nestas coisas. Então estão eles ali reunidos, porque eles viram o que o Senhor operou usando a vida de Pedro e de João. Eles sabiam que era um testemunho verdadeiro, que era um milagre que Deus operou. Mas como abafar isso? Como fazer com que isso não chegue ao povo e o povo reconheça em Jesus que ressuscitou e eles não creem em ressurreição? Amém? Amém. Como fazer com que Jesus, que ressuscitou, fosse tirado de cena? Porque eles iam ter que dizer: poxa, então há ressurreição de mortos. E eles pregavam que não tinha, que não existia. Morreu, acabou.
E este era o quadro. Então eles vão, versículo 2, por gentileza, doendo-se muito de que ensinassem um povo e anunciassem em Jesus. Isso aqui era a pedra no sapato deles. Eles não queriam ouvir isso. E o mundo não quer ouvir, irmãos, as coisas de Cristo. O mundo não tem prazer nas palavras de Deus. O mundo não quer ouvir, o mundo quer piada, o mundo quer farra, o mundo quer malícia, o mundo quer coisas podres. Mas as palavras de Deus fazem mal a eles. Porque é luz, igreja. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. A palavra é luz, a luz tira a escuridão, a luz tira as trevas. E faz com que todos vejam a situação real que nós temos. Essa é a glória da luz. A luz faz a gente enxergar o eu. Porque eu sou colocado diante da verdade. Eu estou nessa verdade ou não? Essa é a glória da luz, irmãos. Ninguém fica escondido diante da luz. Os inimigos procuram para atacar, os homens maus, eles procuram lugares escuros. As coisas ruins são feitas à escuridão, às trevas. Mas Jesus é luz. Louvado seja o nome do Senhor. E essa luz estava ali, naquele dia, brilhando como nunca. A glória de Jesus estava sendo anunciada por um testemunho visível a todo mundo. Todo mundo sabia que aquele homem todo dia estava ali esmolando. E agora eles olham, não era mais aquela condição dele. E o mundo precisa olhar e saber que Deus transformou a nossa vida. A nossa situação não é mais de pedinte. A nossa situação não é mais de esmolar. Agora nós temos a honra de sentarmos à mesa com o Senhor. Aleluia, Jesus. Nós somos tirados da situação de humilhação para estarmos numa situação de glórias ao nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E isso é claro, irmãos, de uma transformação que esse moço estava vivendo e que estava incomodando as pessoas. Porque te ver bem incomoda muita gente. Meu irmão, te ver bem incomoda muita gente. Inveja. E as pessoas querem denegrir, que é uma palavra que não se deve usar mais, né? As pessoas querem fazer com que... Não, ele está fazendo isso porque está fazendo coisas escusas. Ele está fazendo coisas erradas, por isso ele está bem. Por isso ele está assim. Porque ele está fazendo coisas erradas. As pessoas querem tirar a glória. E aqui, eles estavam, olha bem, doendo-se muito. Era uma dor grande para eles. E a tua vitória, às vezes, é dor grande para alguém. Tá? E eles estavam sofrendo porque Jesus estava sendo revelado, Jesus estava sendo anunciado como aquele que ressuscitou dentre os mortos e estava curando, estava operando, estava libertando. Porque a vida de Pedro, a vida de João anunciavam isso. E a nossa vida também, irmãos, anuncia que toda a vitória nossa vem do Senhor. A nossa vida anuncia isso, igreja. O mundo sabe isso. Por isso o mundo não quer te ver feliz. O mundo não quer te ver prosperar. O mundo não quer ver você crescer. Porque você anuncia a glória de Jesus. Você não vai chegar lá e dizer, ó, eu sou bom mesmo. Aí, tudo por minha conta, pode beber, eu sou o cara. Você não vai fazer isso. Você não vai ir para o bar comemorar a tua bênção. Você vai glorificar a Deus. Você vai dizer, o Senhor é maravilhoso, eu quero fazer um culto de adoração. Eu quero glorificar o nome do Senhor. Olha que maravilha Ele fez aqui. E nós vimos os irmãos aqui dando testemunho das maravilhas. É assim que o crente glorifica a Deus, que o crente exalta. Porque Deus preparou uma grande vitória na vida do irmão Rodrigo, da irmã Tamiris. Eles estavam aqui glorificando a Deus. Não era numa boate, não era numa festa regada a bebida, a farra, né, a palavrão, enfim. É como o mundo comemora as vitórias dele. E aquele que é crente, ele comemora dando glórias ao nome do Senhor. E aqui estava sendo glorificado o nome do Senhor.
Porque quem entrava no templo via aquele que estava aleijado andando. E quem passa aí na rua vai ver aquele que era um fraco, derrotado, que não tinha nenhuma alegria no coração, aqui pulando de alegria, glorificando a Deus, porque ela foi transformado pelo poder de Deus. Onde havia morte, agora há vida. Aleluia! E esse era o quadro desenhado ali. Incomodava os saduceus, incomodava os anciãos, incomodava toda aquela situação, fez com que eles prendessem Pedro e João. Vamos lá para o versículo 3. E lançaram mão deles e os encerraram na prisão até o dia seguinte, pois já era tarde. Eles foram levados presos. Por quê? Vamos lá para o 4, por gentileza. E muitos, porém, dos que ouviram a palavra, creram. Irmãos, ninguém consegue abafar. O inimigo não tem poder de tirar a manifestação da glória de Deus. Conscientize-se disso, irmãos. Você é escolhido de Deus, você é escolhida de Deus, e pela tua vida o nome do Senhor vai ser glorificado. Dá glória a Deus aí, exalta o nome do Senhor, porque o inimigo não tem poder nem domínio sobre a sua vida. Muitos, porém, dos que ouviram. Olha o aleijado lá, pulando, glorificando, saltando. Ouviram, viram, pela palavra, creram. E chegou o número desses homens, num só dia, 5.000 pessoas. 5.000 pessoas se converteram. Irmãos, por causa de um testemunho. Se junta aos 3.000 que se converteram na primeira pregação de Pedro. 8.000 pessoas. Em poucos dias. A perseguição estava fazendo mal para a igreja? Não, igreja. E a gente precisa aprender isso. Bem-aventurados sois quando por causa do meu nome levarem vocês presos, vocês forem injuriados, vocês forem maltratados. Não vos preocupeis com o que haveis de falar. Eu colocarei palavra na boca de vocês. É quando o crente apanha. É quando o crente está sofrendo perseguição que o nome do Senhor vai ser glorificado. A gente cantava um daqueles louvores antigos que dizia assim: os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação. É quando as pessoas têm inspiração. E aqui eles estavam presos, a igreja estava sofrendo uma perseguição por causa da religiosidade, por causa daqueles que se diziam filhos de Deus. Tá? E Deus abençoando, e ao contrário da perseguição, 5.000 pessoas se converteram. Vamos lá para o 5. E aconteceu no dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém os seus principais. Foi a elite do inimigo. Não foi só, não. Foram os principais. Olha aqui, os seus principais. Os anciãos, os escribas. Pode ir para vocês. Olha lá, e Anás, que já estava aposentado como sumo sacerdote, já estava jubilado. Sai da rede aí que tem um problemão aí. O sumo sacerdote, e Caifás, e João, que já era outra geração, porque aqui era tudo família, viu, irmãos? Já era outra geração, e Alexandre, que já era os novinhos, os sumos sacerdotes que estavam assumindo, mas que estavam arrancando seus cabelos. Então precisou chamar a elite. E todos quanto haviam da linhagem. Olha. Irmão. Todos quanto haviam da linhagem
do sumo sacerdote. Só a elite. Como é que fala? O gabinete de crise. O gabinete de crise da religiosidade foi convocado. Porque tinha um problema seríssimo. Jesus Cristo estava sendo anunciado como aquele que havia ressuscitado dos mortos e estava curando. E essa era a crise. Reúne todo mundo. Os de Bengala, os que estão no meio do caminho da Bengala, os que já estão ainda engatinhando, reúne todo mundo, porque a situação é grave. E reuniram todos eles. Vamos lá para o 7. E pondo-se no meio, perguntaram. Olha com que autoridade, né? E Pedro e João lá no meio, e eles chegam lá com aquela arrogância, com aquelas vestes sacerdotais, né? Nós somos os bambambãs aqui, os escribas, nós que escrevemos, nós que sabemos tudo. E pondo-se no meio, perguntaram: com que poder ou em nome de quem fizestes isso? Porque eles tinham que reconhecer que era um milagre. Não tinha como apagar isso. Mas como? Como? Com que poder? Quem deu a vocês esse poder? Que nome é esse que vocês estão invocando? E aqui, irmãos, volta aqui um pouquinho, por gentileza. Isso. E aqui tem uma coisa perigosa, perigosíssima, que a gente às vezes não atenta. Eles queriam incluir esses homens de Deus como que invocando mortos. Esse era o intuito deles, para que eles fossem levados à morte. Pedro e João fossem levados à morte. Por quê? Levítico 20, 27. Se der para pôr, vamos ler, só para vocês verem. Eles queriam incluí-los aqui, o Sinédrio. Aqui estava o Sinédrio, né? Quer dizer, a elite toda reunida, né? Eles queriam condená-los à morte por apedrejamento, acusando-os de invocarem os espíritos e de ocultismo. Tá? Esse era o intuito deles, 20 e 27. Por favor, querido. Quando, pois, algum homem ou mulher em si tiver um espírito de necromância, significa morto, tá? Invocando mortos, ok? Ou espírito de adivinhação, certamente morrerá. Serão apedrejados, o seu sangue será sobre eles. Eles queriam incluir os apóstolos aqui, ó, para que eles fossem mortos. Por isso eles estavam perguntando: com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Quem deu a vocês esse poder? O inimigo não está brincando não, irmãos. Era uma situação seríssima, que às vezes a gente não atenta. A gente acha que só lê ali e não vê. Mas havia o intuito de que eles fossem incluídos aqui nessa lei, tá? E eles fossem apedrejados e mortos. Pedro e João. Vamos lá, voltar ao Atos, por favor, meu querido. E o concílio estava convencido de que haviam efetuado um milagre. Isso eles tinham certeza. O milagre tinha sido feito. Mas desconheciam os meios que os apóstolos tinham utilizado. Eles não queriam reconhecer e eles não queriam que se falasse o nome de Jesus. Então, eles estavam ali interrogando, tá? Eles reconheciam o milagre e o Sinédrio queria condená-los à morte por apedrejamento, acusando-os de invocarem os espíritos e de ocultismo. Quer dizer, invocaram os espíritos daqueles que morreram, necromancia, tá? E ocultismo. Esse era o intuito. Mas, vamos agora para o próximo, por favor, meu querido. Pedro, quando vocês forem levados aos tribunais, não se preocupem com o que vocês vão falar. O Espírito Santo porá palavras na vossa boca. Olha aqui. Então Pedro, cheio
ao contrário deles, lá não tinha Espírito Santo. Viu, irmãos? Quando você estiver diante de situações semelhantes, e elas acontecem na nossa vida, não nessa proporção, né? Mas é numa escola, quando você está testificando, lá no teu trabalho, quando você fala de Jesus, lá para o teu vizinho, quando você fala de Jesus, quando você comenta de Jesus alguma coisa, alguma maravilha, e alguém vem tentando ofuscar a glória de Deus. Não se preocupe. Não fica preocupado, mas eu não tenho capacidade de falar com ele. Eu não tenho capacidade de debater com ele. Fica tranquilo. Entrega nas mãos do Senhor. Daqui a pouco o Espírito Santo toma a sua vida. E o Espírito Santo começa a falar pela sua boca. Louvado seja Deus. Porque quando precisou, esse Espírito usou uma jumenta. E você não é jumenta nem jumento. Você é filho de Deus. E Deus te usa a hora que Ele quer. E Deus te usa da maneira como Ele quer. E Deus está presente na sua vida. Você é a morada do Espírito. Você é templo do Espírito Santo. Louvado seja Deus. Se você crê nisso, dá glória a Deus, por favor. Porque eu estou dizendo que você é a morada do Espírito Santo. E não seja igual aos fariseus. Não, dá glória a Deus por isso. É muita honra o Espírito Santo habitar aqui. É muita honra. É muita honra. Eu não mereço. Por isso o amor não se compra, nem se merece. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, olha o respeito, não é xingando, não é ofendendo. Não precisa, isso não é arma de crente, irmãos. Você não precisa xingar ninguém, você não precisa maltratar ninguém. Olha aí. Principais do povo. Vocês são autoridades. Principais do povo. E vós, anciãos de Israel. Não é seus capeta, seus endemoniados, seus perseguidores. Não, respeito. Crente de verdade, ele respeita. Crente de verdade não xinga ninguém. Você não vai falar nada? Não. Quer ficar quieto? Amém. E quando falar, fale com autoridade. Principais do povo, e vós, anciãos de Israel, vamos lá. Visto que hoje somos interrogados acerca de um benefício. Eles não mataram, eles não roubaram, eles não fizeram mal nenhum. Eles fizeram um benefício. Feito a um homem enfermo, que era doente, desde que nascera. E do modo como foi curado. Então o problema era um benefício feito a um homem doente. E como esse benefício foi feito? Pedro reconheceu o problema. Pedro foi incisivo no problema. E não era doutor, não. Era um homem indouto. Se a gente ler todo o capítulo, a Bíblia diz assim, e eles ficaram impressionados com a maneira com que Pedro e João falavam quando eles souberam que eles eram indoutos. Porque o Espírito Santo te capacita. Louvado seja Deus. E do modo como fora curado. Vamos lá, 10. Seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno. Por que o Nazareno? Porque ele nasceu em Nazaré. Nasceu não, Belém. Morou em Nazaré. Desculpa, tá? Morou em Nazaré. Aquele a quem vós crucificastes, porque foram eles que crucificaram. Aí ele reconhece, acusa, e a quem Deus ressuscitou, vocês crucificaram, Deus ressuscitou dentre os mortos, em nome desse é que este são diante de vós. É em nome de Jesus. Eu não sou bom, ninguém aqui é bom. Bom é o Senhor, é no nome dele. Toda glória seja a ele.
Pedro não disse aqui, eu sou um vaso de Deus, eu sou um homem cheio do Espírito Santo. Pedro não abriu a boca, ele deu toda a glória a Jesus. Importa que ele cresça e eu diminua. Importa que ele apareça e eu desapareça. Pedro apareceu aqui? Pedro cresceu aqui? Não. Quem cresceu? O nome do Senhor, a glória do Senhor. Isso é vida crente. Isso é vida cristã, irmãos. Isso é vida cristã. Diante das tuas lutas, faça o nome do Senhor crescer. Não largue, não pare, não desanime. A gente faz o caminho contrário. Cadê o irmão? Ah, está lá em casa desanimado, sofrendo, está passando uma luta. Não, é hora de dar glórias a Deus. É hora de glorificar o nome do Senhor. Eu fui ontem no aniversário de uma irmã que fez um culto. No aniversário dela, ela fez um culto de gratidão a Deus. 83 anos, né, Itamar? 83 anos, Itamar estava lá. Cabelinho branco. Ela me carregou no colo, irmãos. Ela tinha uma foto minha de 6 meses, nem minha mãe tinha, no colo dela. Ela tinha 20 anos e eu era um bebê de 6 meses. No colo dela, na frente da igreja. Lá no Tatuapé. 83 anos ela completou ontem. Essa mulher já passou pelo vale da sombra da morte. Eu vou chutar baixo, 10 vezes. 10 vezes já enterraram ela. 10 vezes já compraram o caixão para ela. 10 vezes já acionaram o serviço funerário do município de São Paulo. Não é, Darane? Mas 10 vezes, no mínimo, que a mulher está lá. Glorificando o nome do Senhor. Bendizendo o nome do Senhor. A nora dela foi lá e falou assim, essa mulher é uma lição de vida para mim, a nora dela. É uma lição de vida para mim. Todos os dias que eu a vejo, da boca dela sai, graças a Deus por mais um dia que Deus me concede. Só isso sai da boca dela. Não tem maldição, não tem xingamento, não tem aborrecimento, não tem, oh Deus, por que não me levas? Não tem. Só gratidão. Estava lá. Fez um culto, louvor, a netinha dela cantou lindamente, o filho dela tocou teclado, o outro bateria. Que culto poderoso. Simples, 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 mas eu me derreti. Eu não sei se o céu desceu ou se eu subi. Que bem fez para mim. Fez para você, Tamar? Fez. Gratidão, ele era só gratidão. Só gratidão. Mas ela cuidou, deu uma sacolinha para cada convidado, lá dentro tinha um refrigerante, um bolo e uns salgadinhos. Para cada um, que ela fez. Só o refrigerante que não, né? Para cada convidado. E ela fez questão de estar lá na porta, de abraçar todo mundo. Eu e Itamar ficamos na fila lá um tempão, Silvana, ficamos na fila um tempão, porque cada abraço era 5 minutos. Tinha pelo menos uns 40 na nossa frente. Aí a gente foi lá fazer outras coisas. Quando nós chegamos, a fila já estava pequena. Vamos cumprimentar o restante da família. Quando nós chegamos, a fila estava pequena porque havia gratidão. E, irmãos, seja grato. Reconheça Jesus na sua vida. Quando você levantar, dá glórias a Deus. Obrigado, Deus. Mesmo com dor. O meu tio Jacinto está ali hoje. Se ele fosse molengão, ele estava deitado. Ele falou assim, eu estou com tanta dor, meu sobrinho, que o dia vai passando. Ele quis fazer umas coisas de menino, arrancar prego de madeira, foi fazer um monte de coisa. Falou, eu exagerei. Mas ele falou, ligou ontem à noite para a Valéria, vai ter culto ou não? Você não me ligou? Estou preocupado.
É assim. É assim que Deus nos quer, irmãos. É assim que Deus te quer. Né, Cristiane? Cristiane vai daqui a pouco entrar no serviço, vai até às 3 da manhã. Alguém vai casar e eu tenho que fazer a festa da pessoa. Né? É assim que Deus nos quer. É assim que Pedro estava. É assim que João estava. Glorificando o nome do Senhor. Está em luta? Amém. Tá bom? Amém. Tem pão? Amém. Não tem pão? Amém. Toda glória é o teu nome. Todo louvor é o teu nome. Hoje tem dinheiro? Amém. Hoje não tem? Amém. Glória a Deus. Deus deu, Deus tirou. Louvado seja Deus. Não seja, a sua gratidão não seja condicional. O teu louvor não seja condicional. A tua glorificação não seja condicional. Em todo tempo, o nome do Senhor seja louvado. Em todo tempo. O nome de Deus disse, e vocês gostam. Eu sei que o coração de vocês alegra quando nós cantamos isso, e quando o pregador aqui fala, ainda que não tenha vaca lá no rebanho, e ainda que o fruto da oliveira minta. É crise, gente. Era tempo de crise. Hoje de manhã estava vendo, deu uma nevasca aí, queimou tudo. Um senhorzinho simples, gastei 40 mil para semear a terra. E veio a geada e matou tudo. Pergunta para ele se ele não vai plantar de novo. Porque se não plantar, não vai ter. Mas quanto tempo a chuva abençoou ele? A gente só vê o mal. A gente não vê os benefícios. Quantas colheitas ele já fez? Tudo que ele tem veio das colheitas que ele fez. E ele só tinha 40 mil porque ele colheu. E aí dá errado, pronto. Deus não presta. Né, Rodrigo? Faz uma coleção de roupa, vende que é uma beleza, né? Falta até, puxa, a vida de gente ia ter feito mais. E tem coleção que não vai bem, não é assim? Mas vocês desistem? Não. Não é assim, Bruna? Tem dia que a aula, os alunos são, puxa vida, parecem uns cordeirinhos. No outro dia, meu Deus do céu. Hoje não sei o que eles tomaram. Mas é assim, gente. A vida da gente é assim. Era um dia difícil para Pedro, difícil para João, mas importava que o nome do Senhor estava sendo glorificado. Ou você pensa que ficar preso uma noite lá sem saber o que ia acontecer? Não é que o Espírito Santo mandou Gabriel lá. Fica tranquilo, Pedro. Ninguém vai pôr a mão em vocês. Não foi Gabriel. Deus nem se preocupou em mandar. Aí a gente quer, não, Deus, manda Gabriel aqui para me confortar. Não, eu só acredito se for o Gabriel. Não manda como é que chama o outro lá? Miguel. Miguel já tem um da Bruna lá. Não, nenhum anjo apareceu lá. Nenhum profeta apareceu lá. Ô, varão de Deus! Eles estavam presos, passaram a noite em cana. Ninguém foi lá vê-los. Mas no outro dia eles acordaram cheios do Espírito Santo. Oh, aleluia! Deus te quer cheio do Espírito Santo, igreja. Deus nos quer cheio do Espírito Santo. Está doendo, mas o Espírito Santo está aqui, testificando com meu espírito que eu sou filho de Deus. E quem é filho de Deus sabe que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Quem é filho de Deus sabe isso. Quem é filho de Deus canta, pode a tristeza durar até o anoitecer.
Mas a alegria ela vem ao amanhecer. Mas a alegria ela vem ao amanhecer. Quero acordar cantando aleluia. Quero acordar cantando aleluia. Quero acordar cantando e louvando ao Senhor. Quero acordar cantando e louvando ao Senhor. É isso, igreja. Simples assim. O apóstolo Paulo falou uma coisa assim: eu tenho medo que vocês fujam da simplicidade do Evangelho. O Evangelho é isso. Simplicidade. Não é toda hora que vir anjo, não é toda hora que tem profeta, não é toda hora. Isso me faz sempre lembrar. O pastor Walter pregou outro dia aqui. E Geazi foi lá, e Eliseu, né? Eliseu falou assim: tem alguma coisa acontecendo e não me foi revelado. Não é toda hora que Deus revela. Não me foi revelado. Para Eliseu. Para Eliseu. O coração daquela viúva estava triste, porque o filho estava morto e não foi revelado ainda. Ele fala isso. Está escrito aí na Bíblia. E não me foi revelado. Então não se preocupe. Oh, mas um anjo veio me visitar. Poxa, essa noite de tribulação para mim, Deus não mandou nenhum. Não precisava nem ter nome dos conhecidos. Só chegar aqui como anjo de Deus e falar. Deus não mandou. Deus não mandou para Pedro. Deus não mandou para João. Eu gosto de falar essas coisas, irmãos. Porque na hora da nossa dor, a gente quer se sentir o coitadinho. Ai, que pena de mim. Ai, que dó de mim. Eu sou apóstolo e estou uma noite presa. E ninguém veio, nem a igreja ficou aí na frente cantando. Solta Pedro, Senhor. Isso é depois. No outro dia acordaram e foram lá. Toda a elite reunida. Quem deu poder em nome de quem? Pedro, cheio do Espírito Santo. Isso é que importa. Isso é que importa. Seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo. Se o anjo vier, você vai dar glória a Deus. Se não aparecer, você vai dar glória a Deus, porque você é cheio do Espírito Santo. Vamos lá, para o próximo. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. Isso é um dos mistérios da palavra, viu, irmãos? Isso aqui está revelado em Salmos. Como aconteceu isso? Porque não se podia bater o martelo, não se podia bater o machado na área da construção do templo. As pedras eram moldadas lá longe e eram trazidas já só para serem encaixadas lá no lugar. Não se podia. Aquele lugar já era santo e não se podia ter barulho de martelo, não se podia ter barulho de machado, de marreta. O lugar já era santo. E aí vem uma pedra e não encaixou. Deixa ela aí de lado. E vem outras pedras, e vai encaixando, e vai encaixando, e vai encaixando, e vai encaixando. E aí chega uma brecha. Está faltando ali, uma pedra ali, não está batendo. E alguém diz,
Tem uma pedra que foi abandonada ali. Vamos lá ver. Aleluia! Aleluia! Aquela era a pedra. Aquela era a pedra. Ela foi resgatada lá do esquecimento, do abandono. Oh, glória a Jesus! Ela foi resgatada e trazida e colocada no lugar de glória, porque ela era a pedra principal de esquina. É ela que ia sustentar todo o edifício. Amém. Glória a Jesus. Está escrito. Está escrito, Salmo, vou dar o Salmo. 2 versículozinhos lá, no meio da Bíblia. Escrito lá, se Deus não revelar, você não sabe. O que é essa pedra rejeitada aí pelos construtores? Louvado seja Deus, Salmo 118. Anota aí na tua Bíblia. Essa é a revelação da pedra de esquina, a pedra angular de esquina. Salmo 118, 22 e 23. Está lá no meio. A pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se a cabeça da esquina. 23. Da parte do Senhor se fez isso. Maravilhoso é aos nossos olhos. Amém. Glória a Deus. Está vendo? Estava lá. Não se podia bater pedra. Vou dar o versículo. Isaías 28, 16. Vamos ler para a gente ligar essa situação. Isaías 28, 16. Isso. Portanto, assim diz o Senhor, Deus, eis que assentei em Sião uma pedra já provada, pedra preciosa de esquina, e que está bem firme e fundada. Aquele que crer não se apressa. Não é esse. É o quê? Salmo 118. Perdão. 1 Reis 6, 7. Aqui só a confirmação dessa pedra de esquina, mas que já tinha sido revelado, tá? Aqui em Isaías. 1 Reis 6, 7. E edificava-se a casa com pedras. Já vinha pronta as pedras, tá? Não se podia lá, ó. Como as traziam, se edificava. De maneira que nem martelo, nem machado, nem nenhum outro instrumento de ferro se ouviu na casa quando a edificava. Então não podia bater lá. O lugar já era santíssimo. Já era consagrado a Deus. Tinha que vir pronta. E uma pedra veio, não tinha encaixe. Deixa aí, fazer o quê? Traz as outras. E foi encaixando, encaixando, encaixando. Quando chegou na principal, não tinha. Não tinha. E aquela pedra foi tirada do esquecimento, do abandono, para ser colocada num lugar de honra. Louvado seja Deus. Jesus Cristo foi rejeitado. Jesus Cristo foi rejeitado pela religião que dominava, que falava em nome de Deus, que anunciava Jesus Cristo. Ele foi rejeitado. Mas ele é a pedra principal. Esse é o ensinamento. Pedro está trazendo isso à memória. Vocês que hoje estão perguntando para mim e para o meu companheiro João aqui, com que poder
ou em nome de quem nós fazemos isso? Vocês que crucificaram Jesus Cristo e Deus o ressuscitou dos mortos, vocês que rejeitaram a pedra angular, mas que Deus elegeu. Deus elegeu. Ela é eleita, porque ela foi eleita por Deus. Deus enviou o seu Filho unigênito. Deus, quando ele estava lá para ser batizado, ouviu-se a voz: esse é meu Filho amado, em quem eu tenho prazer, em quem eu me comprazo. Estava honrando aquela pedra que foi rejeitada pelos construtores. Pedro está trazendo isso à memória. Vamos lá por gentileza, meu querido. Vamos lá para Atos 4. E rejeitada pelos construtores, mas para Deus eleita. E não é só eleita, preciosa. Preciosa. Louvado seja Deus. Ela aí, tá vendo? Rejeitada por vós. Ele declara. Foram eles que rejeitaram. A religião, o sistema religioso, rejeitou aquele que foi enviado por Deus. Mas Deus o elegeu. É melhor a eleição de Deus do que a do mundo. Amém. A do mundo acaba, irmãos. A de Deus não. Glória a Deus. A eleição de Deus é eterna. Amém. Por isso Jesus é o principal. Ele foi posto por cabeça de esquina, quer dizer, sustentava todo o edifício. Todo o universo é sustentado por Jesus Cristo. A igreja é sustentada por Jesus Cristo. A igreja só está aqui porque Jesus é a pedra principal. Lá em Efésios, o apóstolo vai dizer isso. Todo edifício que cresce tem que crescer sobre esta pedra, senão cai. Se Jesus não for o fundamento, a igreja acaba. Se Jesus não for o fundamento, a igreja não prospera. Se Jesus é o fundamento, a igreja passa por luta, mas ela caminha de luta em luta, de vitória em vitória. Porque Jesus é o fundamento, Jesus é a pedra principal. E Jesus precisa ser. Jesus é, e Jesus precisa continuar sendo a pedra principal desta igreja, de você, meu irmão, minha, desse ministério. Jesus é a pedra principal, é por ela que os milagres acontecem, é por ela que nós damos testemunho, é por este nome, é por este poder que as coisas de Deus acontecem, e não tem homem aqui não, não tem bom aqui não, bom aqui é Jesus Cristo. Ele é a pedra principal. E nós estamos crescendo nele. Tem luta, tem dificuldade. Olha aqui, o Ricardo, mudaram como é que fala? A escala do Ricardo. Ele não pode vir todo domingo. Ele vem 2, não pode vir 2. O menino foi operado. Enfim, é luta. Mas não pode desistir. Vai passar em nome de Jesus. Eu estava ali glorificando a Deus. Eu falei, graças a Deus, Senhor. Nós estamos edificados sobre a rocha que é Jesus Cristo. Aquele irmão não vem, o outro não vem. Eu não vou parar. Eu não vou desistir. Em nome de Jesus, nós estamos edificados sobre a rocha que é Jesus Cristo. A glória dessa casa é dele. Não é minha, não. Tem nem nosso nome lá. Tem nem foto nossa lá e nem vai ter. O grande, né? Grande aqui é Jesus. Aquele que vai ser adorado, reverenciado. Cada testemunho nós vamos dizer glórias a Deus. Senhor é bom, a misericórdia do Senhor é de geração em geração. Aleluia, sempre, sempre tenha crescimento ou estejamos passando por luta. Toda glória será o nome de Jesus. Viu, minha irmã? Lute mesmo, você começou um trabalho aí com jovens.
Eu sei que não é fácil, mas eu sei que você está edificando. Sabe o que me traz tranquilidade? Eu sei que você está edificando sobre essa rocha. Amém. Não tem perigo. Não tem perigo. Eu lembro uma vez, o testemunho estava falando daqui, já vou encerrar. Testemunho de um servo de Deus. Ele plantava soja lá em Paraguaçu Paulista, nós fomos num culto lá. Ele plantava soja, não era uma fazenda grande, era uma fazenda até pequena. E ele plantava soja, e plantou soja, e cuidou de todo o plantio, adubou, preparou a terra, plantou, e aí ele estava feliz da vida, ele e a esposa olharam aquela finzinho de tarde para o campo, deram glórias a Deus e foram dormir. Presta atenção, meu irmão. Foram dormir. O vizinho de fazenda do lado, descuidado, deixou a criação solta. E os animais vieram aquela noite e pisaram todo o campo plantado de soja. Foi pisada pelo gado do vizinho. Foi pisada, acabou a plantação dele. Destruiu a plantação dele. Quando ele acordou de manhã, ele olhou aquele quadro e falou, meu Deus, tem misericórdia, Senhor. Ele chamou a esposa, os dois dobraram os joelhos no meio da plantação e falaram, Senhor, socorre-nos. Socorre-nos, Senhor. Os dois dobraram os joelhos e oraram e derramaram lágrimas. Socorre-nos, Senhor. Foram lá, conversaram com o vizinho falou, me desculpa, não posso fazer nada, infelizmente eu não tomei cuidado, deixei aberto. Senhor, tem misericórdia. Deus abençoou. Eles olharam no outro dia, começou a nascer, bem pequenininho. E foi nascendo ali, nascendo ali, nascendo ali. Quando chegou a colheita, ele ganhou ali naquela região como a maior colheita por metro quadrado da região. Isso aconteceu de verdade. Eu estou aqui, eu não preciso inventar testemunho para o nome do Senhor ser glorificado, porque o nome do Senhor não é glorificado em mentira. Nunca aumente um milímetro de um testemunho. Fale só a verdade. Esse testemunho foi dado lá, ele estava lá, glorificando a Deus. A região ali da Alta Sorocabana, ele foi o que melhor colheu por metro quadrado. Ninguém colheu como ele. Numa plantação pisada. Mas eles reconheceram que Jesus é aquele que tudo pode. Dobraram o joelho lá no meio da plantação e clamaram. E Deus ouviu. E Deus está te ouvindo, meu irmão. Deus está te ouvindo, minha irmã. Confia, creia. É no meio da luta que o nome do Senhor é glorificado. Que o nome do Senhor foi exaltado. Que Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. Vamos lá. E nenhum outro. Oh, glória a Deus. Eu amo esse versículo. Ah, mas eu estou indo lá, não sei aonde, no São Beneditinho lá, e lá a gente lê a Bíblia, e lá a gente faz uns negócios lá, a gente só não é igual vocês. E nenhum outro. Reclame quem quiser, falem o que quiser, e nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há. Nenhum outro nome há.
Mas Maria, pastor, não. Mas é a mãe. Não! Eu respeito Maria. Quando eu chegar no céu, eu vou dar um abraço nela. Ela é digna, eu acredito, de um abraço nosso, né? Essa mulher que, por meio dela, Jesus, a pedra que estava rejeitada, lá largada, nasceu. O próprio Senhor honrou ela, né? Bem-aventurada és entre as mulheres. Ela foi honrada. Vamos honrá-la, né? Fala aí, Senhor, quando eu chegar lá, quero dar um abraço nela, amém? Eu já falo isso para Deus. Eu sei que eu vou lá, eu sei que eu vou, eu sei que eu vou. Quem sabe que vai, diga amém. Eu quero dar um abraço. Quero abraçar Pedro. Cadê o Pedro? Ô, Pedro, querido. Você era cabeça dura, hein, Pedro? Mas Jesus te transformou. Eu também não valia nada, não, Pedro. Aí eu aqui junto com você. E aí? Nenhum outro nome. Meu irmão, cuidado com isso. Sempre vem um jeitinho. Ah, mas lá a gente lê a Bíblia. A Bíblia diz que o diabo conhece, ele não lê só não, ele conhece. Ele só não obedece. Viu? Cuidado. O que tem de jeitinho hoje, irmãos? Ah, você é evangélico? Sou. Você é crente? Sou. Você é pastor? Sou. Ou eu vou num lugar lá, é uma mesa branca, é uma mesa lilás, é uma mesa que cor de mesa não me interessa. Me perdoe, eu estou pregando o que está escrito. Não, porque lá a gente se junta, dá as mãos e dá um passe. Passe para mim é só na catraca do ônibus, na entrada do metrô. Não é? Agora nem tem mais, né? Agora é o bilhete único. Não tem nem passe mais. Não tem negócio de passe, não. Nem com passe, não. Não, porque lá a gente não tem outro nome. Está escrito. Irmão, não tem outro nome. Se é Jesus que está sendo glorificado, amém. Se toda a glória é a Ele, amém. Mas não adianta só dizer toda a glória a Ele e não obedecer o que Ele manda. Sereis meus discípulos se fizerdes o que eu vos mando. Igreja, tem que ter essa marca. Isso aqui é a marca da igreja vencedora, da igreja de Jesus Cristo na terra. Não tem outro nome. Passa na frente nada. Fica aí atrás. Eu te amo, mas fica aí atrás de mim. Já sou velhinho, já tenho, né, Iraci, né, a gente já tem lugar preferencial. Passa na minha frente, não. Vocês estão entendendo, né? Nenhum outro nome dado entre os homens. Igreja, não tem. Sinto muito, querido, eu te amo, mas você precisa entregar a sua vida a Jesus. Amém. Você quer entrar no reino dos céus? Entregue a sua vida a Jesus. Amém. Só Ele te põe no reino dos céus. Amém. Ninguém mais põe. Ninguém. Isso, irmãos, não podemos abrir mão nunca disso aqui. Esses são os fundamentos que a igreja é edificada. Jesus, como pedra principal de esquina e como único Salvador. Não há outro nome, não há, irmãos. Não adianta inventar. Ah, mas esse aqui é São Pedro, é São Paulo. Não. É São Jesus? Então amém. É o que nasceu lá em Belém de Judá? Filho de Maria? Sim. Vai conferindo, irmãos. E tem muito Jesus aí que não é. É o que era rejeitado, mas que foi eleito. É o único Filho de Deus. É o Filho unigênito de Deus. O que significa unigênito?
único em espécie. Único em espécie, não tem nenhum igual a ele. Por misericórdia de nós, ele nos chama irmãos. Porque por meio dele, nós fomos filiados a Deus. Por isso ele nos chama irmãos. Isso aqui chama-se adoção, que é outro mistério, né? A adoção. Nós fomos adotados, ele é legítimo. Nós somos adotados, que é outro mistério tremendo. Filhos por adoção. Porque nós não éramos, nós não tínhamos direito, mas por Jesus Cristo foi nos dado esse direito. Amém, Amém, irmãos? Amém. Nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual não tem. Quer ser salvo? Amém. Declara esse nome aí. Declara esse nome aí. Amém. Ah, mas eu sou... Não, não é. Sinto muito, meu querido. Sinto muito você que vai um dia assistir essa pregação. Eu estou sendo verdadeiro, viu? Eu estou pregando aquilo que está escrito. Não estou aqui preocupado em sofrer perseguição, porque eu estou pregando a verdade de Jesus Cristo. Eu sei que um dia alguém vai ouvir, e que isso não te escandalize. Pelo contrário, que isso traga revelação sobre a sua vida. Em nome de Jesus Cristo. Não tem outro nome. Amém? Amém, irmãos? Ele é a pedra principal de esquina. Sabe por que a igreja não acaba? Ela apanha e cresce, porque ela está firmada nele. Amém? Amém? Vamos ficar em pé, em nome de Jesus.